Olá, meu nome é Felipe Thier e a partir de hoje estarei apresentando e produzindo este programa. Está começando agora mais uma edição do UNG Ciência. Hoje vamos falar sobre o vírus HIV, também conhecido como Síndrome da Imunodeficiência Humana. Saiba como e onde surgiu, por que esse mal é tão destrutivo em nosso corpo e também o dia a dia de pessoas que convivem com a doença. Existe uma cura? Como estão os avanços da medicina em relação a esse vírus? Isso você vai saber agora. Está no ar mais um UNG Ciência. A palavra vírus vem do latim e significa veneno ou toxina. Tais seres estão presentes na Terra desde os primeiros organismos vivos. Os vírus são seres biológicos minúsculos, apenas observáveis com auxílio de um microscópio eletrônico. Apresentam uma grande taxa de multiplicação. Porém, do contrário dos demais seres biológicos, precisam de uma célula hospedeira, obrigando-a a replicar o seu material genético, formando assim novos vírus. Basicamente, são constituídos por ácidos nucleicos, que podem ser codificados em DNA ou RNA. Os vírus atingem, basicamente, todas as células vivas, de animais, plantas e até mesmo seres unicelulares. Existem muitas doenças virais que atingem o ser humano. Dentre elas, as mais comuns são gripe, catapora e o sarampo. Um vírus que se destaca dos demais pela sua complexidade é o vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV. São vírus que têm como material genético uma molécula diferente, que é a molécula de RNA. Tá? Todos os outros organismos, pensa assim, todas as células, desde as bactérias até o ser humano, o material genético ele é composto pelo DNA, que é uma molécula que tem uma estrutura química mais estável que o RNA. Tá? O RNA ele é instável quimicamente. E aí o que acontece? Os vírus são os únicos seres, né, que têm a capacidade de ter como material genético RNA. E como essa molécula ela é quimicamente instável, ela acaba sofrendo alterações muito facilmente. Né? E aí o que acontece? O HIV ele tem uma grande taxa de mutação, ele pode sofrer variações muito rapidamente. Né? Isso acontece, por exemplo, com o vírus da gripe também, né? Que varia muito conforme passa o tempo. Então todo ano a gente toma vacina para a gripe porque esse vírus se modifica. Isso também acontece com o HIV. Né? Só que a grande diferença entre a gripe e o HIV é que o HIV acaba comprometendo muito o sistema imunológico do indivíduo, o sistema de defesa. Isso que torna ele um vírus tão complicado. Estudos apontam que o vírus foi originado na África, a partir de um outro vírus chamado de SIV, que ataca diretamente a parte imunológica de alguns símios. O vírus sofreu algumas mutações e pôde assim contaminar também pessoas que tiveram contato direto com o sangue do primata. O HIV ele é um vírus da imunodeficiência humana, né? Ele é um vírus que foi originado, na verdade é um vírus que veio do macaco, veio dos primatas, né? E vários estudos indicam que o surgimento dele aconteceu na África, né? Ele veio de tribos africanas, ele apareceu na verdade em tribos africanas que praticavam rituais de magia negra com sangue de macacos. E no macaco você tem o SIV, que é o vírus da imunodeficiência dos macacos, dos símios, né? E esse vírus acabou sofrendo algum tipo de mutação, um tipo de alteração e acabou tendo a capacidade de infectar o organismo humano e foi daí o surgimento do HIV, né, do vírus da imunodeficiência humana. Ele acaba recebendo esse nome porque ele causa uma imunodeficiência muito grave no ser humano, né, um comprometimento da principal célula do sistema imunológico e que leva à destruição e uma doença tão séria como é a AIDS. O Brasil é um dos poucos países no mundo que oferece gratuitamente o medicamento antiviral necessário para portadores de HIV. Sem isso, uma pessoa teria que desembolsar aproximadamente de R$200 a R$500 por mês pelo resto de sua vida. Isso quando a doença já está estabilizada. E no próximo bloco, você vai saber como é o dia a dia de pessoas soropositivo e como elas convivem com o vírus. O programa UNG Ciência volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre.
Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Com a proposta de resgatar a história da instituição, o programa Prata da Casa relembra a trajetória dos professores da Universidade de Guarulhos. Acompanhe toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, aqui na programação da TV UNG. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Em todos os ciclos da vida, precisamos cuidar da saúde da nossa voz. Compartilhe essa ideia. Seja amigo da sua voz. Voz, emoção. Voz, profissão. Voz, diversão. Voz, relacionamento. Seja amigo da sua voz. UNG Ciência está de volta. Quanto mais cedo detectar a doença, mais chances a pessoa tem de se tratar e garantir uma boa qualidade de vida. Em Guarulhos, uma ONG chamada Instituto Diet assiste e acompanha portadores de HIV há mais de 20 anos. Oferece assistência básica, como alimentação, tratamento da doença e apoio psicológico para a reintrodução da pessoa na sociedade e no mercado de trabalho. Segundo o site do governo federal, foram detectados mais de 600 mil casos de AIDS só no Brasil. Porém, o número de portadores do HIV ainda é indefinido. Geralmente, os sintomas não aparecem nos primeiros meses, podendo levar até anos para se manifestar, o que torna essa fase muito perigosa, deixando um futuro incerto. Você acorda de manhã, você já sabe que vai morrer. Todo mundo sabe. Só que a gente também se sente mais afetado. O primeiro impacto, acho que não é só para mim, é para todo mundo, é acabar logo com a vida, porque a gente acha que vai ficar doente, vai dar trabalho, vai ficar... As doenças não são nada agradáveis, a gente vê. Né? Principalmente quando eu comecei meu tratamento em 96, eu via muitas pessoas debilitadas, pessoas que já estavam tendo toxoplasmose, já estavam em cadeiras de rodas, já estavam amputadas. E aqueles que não pegavam essa doença, pegavam tipo um outro vírus que deixa cego, citomegalovírus, que deixa a pessoa cega, em uma questão de um dia para o outro a pessoa fica cega. Então eu vi muitas coisas que me assustaram muito. Olha, para mim foi um tanto difícil, né? Eu peguei assim, fui trabalhava no hospital na época, e foi no estágio que eu estava fazendo que eu contraí essa doença. Né? Independente da maneira como que a pessoa pega ela ou não, o importante é a gente ver o outro lado da situação, né? Então, para mim foi muito difícil. Quando eu descobri, para mim foi muito difícil. Mas aí, para mim também, em partes, eu quero dizer que foi bom, porque me ajudou, né? Eu pude conhecer uma vida diferente, uma situação diferente, uma história diferente, coisas que eu não conhecia. Eu aprendi a viver uma vida totalmente diferente da vida que eu vivia. Então, para uns, pode ser que seja uma situação muito difícil. Desde 97 que eu convivo com HIV, né? Desde 97. Meu dia a dia é normal. Não tenho problema nenhum, nunca tive problema nenhum, nunca fui internado. Faço o tratamento correto,
né? Acompanhamento lá agora é o CTA, tomo 2 comprimidos apenas por dia só. E a minha vida é normal, para mim não tenho, eu sou sintomático, né? Sou sintomático e não tem problema nenhum, né? Não tem sintoma. A minha irmã, que ficou sabendo, né, que ela que me criou o tempo todo, convivi muitos anos com ela, ela ficou assim um tanto abatida com a situação, né? Porque ela achou uma situação tão difícil, em parte assim de apoio eu tive de todas as pessoas, tanto da minha família, como da igreja, como dos meus amigos, eu tive muito apoio nessa parte. Em primeiro lugar, assim, dizendo para ela, né, que ela não levasse aquela situação como se fosse o fim da história, mas que a gente estivesse começando uma história nova. Então a minha família me deu um apoio muito grande, como meus amigos e a igreja também. Segundo o boletim epidemiológico, entre 1999 a 2009, houve uma queda de 44,4% no número de casos em que a mãe passava o vírus diretamente para o filho, seja na gestação, parto ou amamentação. A conscientização e o incentivo do governo federal tiveram um bom resultado. De 2004 a 2008, a taxa de jovens sexualmente ativos que fazem exame corriqueiramente passou de 22,6% para 30,1%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 34,2 milhões de pessoas no mundo estão infectadas com o vírus e mais da metade dessas pessoas não sabe da doença. E no próximo bloco, você acompanha as novidades e vacinas contra o HIV e a suposta cura da AIDS. O UNG Ciência vai para um breve intervalo. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Com a proposta de resgatar a história da instituição, o programa Prata da Casa relembra a trajetória dos professores da Universidade de Guarulhos. Acompanhe toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, aqui na programação da TV UNG. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Em todos os ciclos da vida, precisamos cuidar da saúde da nossa voz. Compartilhe essa ideia. Seja amigo da sua voz. Voz, emoção. Voz, profissão. Voz, diversão. Voz, relacionamento. Seja amigo da sua voz. É comum ver em sites, revistas ou jornais notícias relacionadas aos avanços do tratamento do HIV. Mas existe uma cura? Conheça os avanços da ciência e saiba as novidades sobre o tratamento. Saíram alguns estudos recentes, né, que é a sonhada vacina contra a AIDS.
né? A vacina contra a infecção pelo HIV. Então, assim, a gente sabe que tem uma parte da população que tem uma alteração nesses receptores da superfície dos linfócitos e essas pessoas, elas têm uma baixa contaminação, baixo risco de contaminação pelo HIV. Então, tem histórias, né? Tem aquelas histórias sobre as prostitutas africanas, sobre algumas pessoas que não são infectadas pelo HIV devido a essa mutação. Além dessa mutação trazer para essas pessoas uma baixa taxa de infecção, elas também têm a capacidade de produzir muitos anticorpos contra o HIV. Conseguem neutralizar os vírus mesmo nas formas mutantes. Mesmo os novos vírus que vão surgindo, né, por mutação, esses anticorpos têm a capacidade de fazer a neutralização. Então a ideia talvez seja identificar nesses vírus possíveis moléculas importantes para estimular a produção desses anticorpos, e aí seria a ideia de utilizar esses antígenos como uma possível vacina contra a AIDS. Então, assim, você tem vários estudos em andamento aí sobre possibilidade de novas vacinas. Existe um grupo de pessoas chamado controladores de elite, que representam menos de 1% da população mundial. Essas pessoas são capazes de eliminar o HIV do organismo mesmo sem o auxílio de medicamentos. Vamos supor, 73% das pessoas que tomam um coquetel, em 6 meses a tendência delas é pegar o resultado lá e ver carga viral negativa, ou carga viral indetectável, né? O que significa isso? Significa que os métodos utilizados não estão conseguindo detectar aquele micro-organismo dentro das células daquele indivíduo, que era infectado, que era HIV positivo. Mas isso não significa que o indivíduo negativou, não significa que ele está curado. Por quê? Lembra que eu falei que quando o vírus ele pega o DNA dele e integra no material genético da célula? O que acontece? Ele pode não estar formando novos vírus, por isso a carga viral está negativa. Mas o indivíduo continua infectado, porque o DNA do vírus continua lá, adormecido, em estágio de latência, como a gente fala, né? Parado, mas ele está lá. Num determinado momento, por exemplo, se você para de tomar as drogas antirretrovirais presentes no coquetel, você para de tomar, pode ser que esse vírus, né, esse DNA do vírus volte a formar RNA viral, volte a formar proteínas virais e aí você tenha novos vírus sendo formados. E aí o que você volta a ter? Você volta a ter carga viral positiva. Entendeu? Então, o que os indivíduos não podem confundir é exatamente isso. O fato de você ter carga viral indetectável significa que aquele vírus não está não está se proliferando naquele momento. Não significa que se você parar de tomar o coquetel, ele não vai voltar a crescer, ou ele não vai voltar a se multiplicar. Eu percebo que a mídia, por conta de querer trazer alguma novidade, fica falando que agora existem novos remédios, novos coquetéis que podem prolongar, mas é tudo a mesma porcaria. Vai prolongar, mas você vai se passar mal do fígado, vai passar mal do estômago, vai ficar indisposto, vai ficar chateado porque ninguém toma remédio, você toma, você não pode beber, você não pode comer determinadas coisas. Então, sabe, não é uma brincadeira. Não adianta sair por aí fazendo qualquer tipo de gesto inseguro para contrair o vírus, não é fácil. Não é fácil. As pessoas têm que prosseguir com a prevenção e a segurança, cada um por si. Porque não é uma brincadeira como a mídia pinta, que é uma doença crônica, que é tratável, que papapá, como se fosse nada. E não é assim. Mas eu não quero, dizendo isso, incentivar as pessoas que não têm HIV a ter HIV, porque é possível viver com felicidade depois disso. Não é tanta felicidade assim. Entendeu? Seria mais felicidade se eu não tivesse o vírus. O vírus HIV ainda é uma doença incurável, porém, com os avanços da medicina, estamos cada vez mais perto de chegar a uma cura total do vírus. Pelo mundo, existem muitas pessoas que não têm mais os sintomas, porém, ainda são transmissores da doença. O programa ONG Ciência de hoje chegou ao fim. Para dúvidas ou sugestões, ligue para 2464-1796 ou mande um e-mail para nós, tv@ong.br. Até a próxima!